Bom, então, hoje pedindo a Deus a bênção para uma jornada que a gente inicia, né? Nós estamos começando o quarto livro da série do André Luiz. Nós encerramos o Missionários da Luz e vamos entrar agora no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto então da série. Hoje nós não vamos propriamente iniciar pelos capítulos, nós vamos ler o prefácio, que é um prefácio ditado por Emmanuel e que tem o título Rasgando Véus. Então, lembrando só que isso é uma sequência, o livro Missionários da Luz, o André Luiz está trabalhando no nosso lar, aprendendo ali no ambiente do nosso lar, e o livro anterior, ele acompanhou o trabalho de um dos trabalhadores ali do nosso lar, que se chama Alexandre, mas Alexandre, ele parte para uma nova esfera, para continuar buscando recursos e também elevação e progresso do seu espírito, para que ele possa também cada vez mais auxiliar os que estão ainda para trás, como no caso do André Luiz, de outros que trabalham ali no nosso lar e principalmente de nós que estamos aqui também fazendo o nosso esforço para entender. Então, o capítulo aqui começando hoje, então no prefácio, que se chama Rasgando Véus, o título ele tem justamente a simbologia de imaginar que nós, a humanidade de uma maneira geral, tem como um desconhecido que está atrás de uma cortina, que é o mundo espiritual, que é o que acontece depois da morte. E o Rasgando Véus ele vai justamente mostrar que todo esse esforço de André Luiz, do Espiritismo, através do nosso querido Chico Xavier, é justamente para nos mostrar o que tem do outro lado desses véus. Então, a humanidade por muito tempo viveu sem imaginando, mas sem notícias concretas. E desde que o Espiritismo veio e que o Chico começou e que André Luiz principalmente nos veio trazendo descrições do lado de lá, é como se tivessem realmente pegado esses véus, que para a gente era um limite, e estava abrindo, rasgando, para que a gente pudesse enxergar do lado de lá. Então vamos começar. Oi, Thelma. Boa noite. Começando aqui agora, viu? Então vamos lá. Rasgando véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Então, olha o que ele já começa falando, né? Apesar de toda a evolução da tecnologia, da ciência que a humanidade atingiu, então, por mais que a gente conheça o além, né, no espaço e no mundo microscópico aqui dentro do nosso mundo, o homem ainda sempre se esbarra e ele tem como um limite e ele lida com uma aflição que é a mesma aflição desde os povos antigos. E aí ele segue nos dizendo, né? Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. E é verdade. Porque ainda hoje, para muitos e até para muitos de nós que já temos um pouco mais de conhecimento através do estudo, né, do espiritismo, ainda tem uma dificuldade de lidar. E então esse assunto, como ele fala aqui, né, fere sentimentos, por mais esclarecido que o espírito esteja, e tortura a inteligência. Então, aqueles que querem entender tudo pelo raciocínio, muitas vezes acabam ficando é, torturados por conta de tanto pensar e de não conseguir desvendar de maneira adequada esse problema. E ele segue então falando: em todas as escolas religiosas, a teologia representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé procura controlar o campo emotivo dos crentes
acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Então a teologia, né? Então todo e isso em todas as religiões, como ele está falando aqui. Por mais respeitáveis que fossem esses homens da fé, né, em cada religião, estava sempre tentando controlar esse campo emotivo do sofrimento que a morte trazia para cada um deles, mas tentando acomodar, tentando trazer um conforto que, de certa forma, é de interesse imediatista. Então nunca se pensava muito além, né? E a humanidade sempre viveu assim, procurando viver bem a vida material, mesmo que tivesse consciência, né, ou notícia de que a vida não acabaria com a morte do corpo. Mas o foco principal sempre foi o conforto imediatista. E isso, de certa forma, eu acho que é válido também com relação, por exemplo, ao sofrimento que as pessoas lidam quando o assunto da morte esbarra na família, esbarra com uma pessoa mais próxima e tudo mais. Então, saber que continua já é alguma coisa, porque eu acho que o maior medo que a gente tem é que a gente deixe completamente de existir. Que tudo que a gente está fazendo aqui é em vão, vai acabar, vai ir para um grande vazio, um nada, a gente não vai mais existir completamente. Então, só o fato da gente ter consciência, e isso antes do Cristo, eles já, os povos, né, já começavam a entender isso, que os deuses, né, existia algo depois do lado de lá, mas Jesus veio e confirmou. Porque Jesus mostrou que mesmo o corpo dele tendo sido crucificado, ele reaparece mostrando exatamente isso. Mas ainda assim é um mistério. Como lidar com isso? Por que a gente sofre tanto? Se a gente tivesse tanta certeza dessa continuidade, a gente não sofreria tanto. Isso mostra ainda o tanto que, apesar da gente ter um conhecimento, interiormente a gente é ainda materialista, apegado demais à nossa vida material. E então, o que ele fala, né? A teologia sempre buscou, de certa forma, confortar estes que perderam entes queridos, as pessoas que ficaram e que outros partiram para o lado de lá desse véu que ninguém sabia ou ninguém sabe ao certo o que é que está do lado de lá, né? E aí então, a teologia e as diversas religiões, como ele continua falando aqui, ó, para isso, então para poder amenizar o sofrimento, criou regiões definidas tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Quer dizer, eles se apoiavam e criavam conclusões e passavam isso para os povos limitados ao que eles tinham de conhecimento e principalmente induzidos e conduzidos pelos poderosos da época. Então, se fosse de interesse que o rei, por exemplo, falasse aos seus súditos que se eles não obedecessem ao rei, que é o representante divino de Deus na terra, eles iriam ser punidos ou eles iriam para um lugar muito ruim. Eles iriam para o inferno. E isso não só com relação aos reis, a todos os poderosos da época. Desde o Império Romano, que veio assimilando depois do Cristo, demorou um tempo, né? Mas aí adota a religião cristã, mas acaba manipulando para poder fazer com que as pessoas continuem favorecendo a alguns e outros são abusados e prejudicados. Então, para isso, as religiões criaram regiões definidas do lado de lá, falando exatamente isso. Depois da morte, existem dois lugares que a gente pode ir. Um é o céu, para aqueles que obedecem, para aqueles que cumprem determinadas regras, que eram todas imperfeitas, baseada, como ele fala, na audaciosa ingenuidade desses reis medievais. Ou falava, ou se você não cumprir determinadas coisas, se você pecar, se você fizer isso ou fizer aquilo, você vai para outro lugar.
o inferno. É um lugar de sofrimento eterno para punir aqueles que não foram bons aqui na terra. Ou vão para o céu aqueles que estavam em condições, né, ou fizeram aquilo, o que as leis que eles criaram era condizente ou não. Então, isso tudo está mostrando que a humanidade, sem pleno conhecimento, ainda ignorante, criou através dos séculos, apesar de Jesus vir e falar uma série de coisas que já eram esclarecimentos. Só que o ser humano distorce, acaba manipulando ao seu benefício próprio, ou ao benefício, pelo menos, dos poderosos. Mas ainda assim, esse é o problema, essa é a questão que nós estamos falando, né? O lado de lá. E afinal, o que é a verdade, né? E ele segue falando, indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo. Então agora ele está falando, apesar de lá atrás terem falado assim, ó, existe o céu e o inferno. E também tinha uma questão lá do purgatório, uma zona aí que era de sofrimento também. Mas os espíritos aqui, Emmanuel está confirmando, não tenhamos dúvida que existem zonas de angústia no mundo espiritual que punem realmente os atos daqueles que erraram muito e que sofrem dores que, de certa forma, são reparadoras. Eu acho que a questão, a dúvida, está com relação a essa pena eterna, para o resto da eternidade. Mas Emmanuel está falando, ele vai desconstruir um pouco o que é realmente a criação do inferno e do céu, mas nos mostrando existem zonas de sofrimento e de punição. Assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. Então, da mesma maneira, o que ele está comparando com o nosso exemplo aqui de pessoas encarnadas. Então, do lado de lá, também existem pessoas que agem dentro do bem, procuram fazer o bem, procuram fazer a caridade, procuram fazer tudo o de melhor, e existem outros níveis. Existem pessoas que tentam, mas erram, ou erram mais do que acertam, e existem pessoas aqui também que a gente conhece que estão distanciadas da intenção de fazer o bem e mergulhadas no egoísmo, na cobiça, no desregramento, na maldade, e cometem crimes absurdos. Então, do mesmo jeito que existem consciências aqui vibrando em pensamentos ruins, existem consciências do lado de lá também, vibrando dessa mesma maneira e pensando e com intenções ainda totalmente equivocadas. Então, isso é verdade, acontece, existe do lado de lá. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra. Non plus ultra, ele até coloca aqui a explicação. Ele diz que aqui, ó, vou entrar aqui na explicação, ó. Frase descritiva que significa o melhor ou o mais extremo exemplo de algo. Então, o que ele quer dizer aqui? Apesar de do lado de lá, depois da nossa morte, existirem diversos níveis, né, de sofrimento, de bondade, de evolução, diversos. Estes que passaram pela história da humanidade acabaram fechando isso em dois exemplos extremos, da bondade e da maldade. E criou o céu exatamente como sendo o mais perfeito dos ambientes e o inferno a coisa mais terrível para se viver. Então, por quê? Porque estava atendendo algumas coisas que a igreja, né, o sacerdócio, o dogmatismo tradicional, estava pedindo impor para facilitar ou para realmente manipular através do medo, talvez, né? Mas então isso foi estabelecido.
os exemplos extremos do que existe depois do lado de lá, que não atende às exigências do cérebro, nem aos anseios do coração. Então, essa definição, que do lado de lá existe o céu, ou é o céu, ou é o inferno, foi estabelecida e muitos engoliram, só que não faz sentido. É como o Emmanuel está falando, não atende às exigências do cérebro. Se a gente for raciocinar, não faz sentido ser extremo bom, extremo ruim, para uma vida cheia de dúvidas, cheia de equívocos, cheia de boas intenções, às vezes errando. Por que que uma pessoa vai ser punida para o resto da sua eternidade? E se ela nem teve tanta instrução assim, ou se ela tinha dificuldade? Então, nem atende às exigências do cérebro, do raciocínio, e nem aos anseios do coração. O nosso sentimento, se a gente for pensar, não está alinhado com essa definição de céu e inferno. Aí ele começa, na verdade, a nos fazer algumas perguntas aqui. E são perguntas extremamente importantes para a gente justamente ver que essa teoria do céu e o inferno são furadas depois da nossa morte. Então, olha o que ele começa fazendo questionamentos que nós também devemos questionar. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Então, como é que a gente pode transferir imediatamente para o inferno, depois da morte, alguém que foi influenciado pela ignorância, porque a pessoa não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto exemplo? Vamos supor, é uma pessoa que nasceu num ambiente totalmente hostil. Ela nasceu, pode ter nascido num país onde a criminalidade é muito grande. Ela pode ter nascido num ambiente, por exemplo, numa favela onde tem a organização de criminalidade muito grande. Ela pode ter nascido numa família onde os pais bebiam demais e existia um abuso sexual, estupro de criança. Como é que a gente pode falar? Não, essa pessoa nasceu ali, cresceu ali, ela não teve oportunidade, mas ela fez o mal. Mas ela foi influenciada a vida inteira a fazer o mal. E por que é que Deus condenaria, se Deus é o pai dele, condenaria essa criatura para o resto da vida a uma zona infernal? Então essa é a primeira pergunta que ele faz, mas ele faz inúmeras outras. Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? Então olha agora o exemplo que ele está dando, um homem das cavernas. Porque agora a gente está falando dos tempos modernos. Nós temos esse conhecimento, mas e lá atrás? Os homens das cavernas que matavam o outro por dominação, porque sobrevivia quem matava. E ele tinha que caçar. Então ele matava os animais, comia os animais e matava os seus oponentes. E então, o que a sabedoria divina quer dar para esse filho tão primitivo, tão selvagem? E olha o que ele nos pergunta: a maldição ou o alfabeto? Então, esses homens das cavernas que fizeram barbaridades, vamos pensar também, ó, não é tão lá atrás. Os povos que, os vikings, por exemplo, o quanto que eles matavam de maneira até agressiva. Mas eram ignorantes com relação ao que se tem que fazer ou não. E o que Deus vai dar para ele? A maldição eterna no inferno? Ou vai instruir? Porque se ele ainda está lá para trás, é porque ele ainda é ignorante de todo esse conhecimento que nós já temos. E Deus vai promover o que para ele? Inferno eterno? Ou educação, o alfabeto? Mas e segue. Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo?
Então, olha isso. Por que é que é tão rigoroso assim? Por que que Deus é tão malvado? Porque se a gente for ver, Deus é malvado. Se levar para o inferno alguém que nunca teve nem conhecimento de que tinha que confessar os seus pecados, de que tinha um caminho diferente daquilo que ele aprendeu a vida inteira, e aquela pessoa, no momento da morte, ele tomou conhecimento da verdade, mas não deu tempo de aplicar, não deu tempo de pedir perdão. E aí? Para ele também vai ser o inferno eterno? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou da prática da virtude? Então, não faz sentido, porque a gente sabe que nós conquistamos à medida do nosso esforço, na medida do nosso. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se esforça, mais a gente se capacita e consegue realizações prósperas no mundo material. E por que que no mundo espiritual é diferente? Então a pessoa, ela começou agora a entender, começou agora a procurar se melhorar, e aí vem a morte, vem o desencarne. Mas porque ela começou, ela já merece o céu. Ela já merece conviver com os anjos, que são as pessoas, os seres da criação, já que atingiram o nível máximo de pureza, no grau em que a gente está usando como referência. Então, não pode ser assim. A nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso sentimento nos mostra que essas perguntas são pertinentes. E ele segue: que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Então, que tipo de trabalho essas almas redimidas fazem do lado de lá? Porque muitos também pensam que o céu é um lugar onde você vai e descansa. Você vai lá ficar simplesmente contemplando a maravilha desse paraíso, só passeando, só olhando, admirando, agradecendo a Deus. E olha então o que ele pergunta para a gente, né? Formar-se-iam apóstolos tão só para aposentadoria compulsória? Então, imaginem, por exemplo, agora me veio em mente o exemplo de vida de Paulo de Tarso. O esforço que ele fez, que ele teve para vencer todas as suas dificuldades, evoluir, crescer, aprender a trabalhar o tempo todo em benefício da humanidade. E para que tanto esforço se do lado de lá ele não vai fazer nada? Vai se aposentar. E infelizmente essa é a mentalidade de muitos ainda aqui encarnados, que já querem se aposentar e não fazer mais nada aqui mesmo. E não imaginam que do lado de lá é atividade constante, porque a felicidade é movimento. É o tempo todo fazendo algo que nos preenche, que ajuda os outros, né? E então, para que tanto esforço se vai chegar no fim da vida e aí do lado de lá não faz mais nada? Então, é a mesma coisa que alguém vai para a faculdade, estuda, passa em todas as matérias, tira notas excelentes e depois que se forma, não trabalha, não executa aquilo que aprendeu. Então, é para isso que nós estamos aqui, aprendendo e nos esforçando? Será que é para isso? Será que é assim mesmo do lado de lá? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Essa é a pergunta que mais derruba. Qualquer pessoa que ache que realmente faz sentido o céu e o inferno. Que pai e que mãe que ficariam tranquilos no paraíso se um filho se desviou e foi entregue ao inferno? Será que é possível uma mãe e um pai ficar em paz, sabendo que o filho foi
para sempre queimar no fogo do inferno? Então, isso não faz sentido, isso não coaduna com a bondade que Deus é e justiça que Deus é. Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras? Então, aí, agora, tirando o exemplo do pai e filho, da mãe e filho, mas e de duas pessoas que se amam, né? Uma está bem alinhada, mas a outra não. A outra pecou e no julgamento final vai ser levado para baixo. E a outra, a alma gêmea dela, vai ser levada para cima. Como é que pode? Como é que pode esse espírito ser feliz com um lá em cima e o outro lá embaixo, sem chance de mudar o panorama? Então é o que ele falou no começo, tudo isso, apesar de ter sido criado, e a humanidade acha que isso é verdade, não faz sentido. Basta a gente raciocinar um pouco nesses exemplos que Emmanuel nos dá, que a gente vai ver, não faz sentido. E olha mais um pouco aqui, né? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada. Porque Deus é isso, Deus é perfeito. Deus é ilimitado nos seus poderes. Então estaria a autoridade divina tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Então, será que Deus não vai dar outra chance? Será que Deus só coloca as chances aqui, no mundo material, para a gente evoluir, para a gente conquistar o que a gente vai viver do lado de lá? Seria falar que Deus é muito limitado. Que Deus não é totalmente justo como a gente imagina. Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? Quer dizer, por que é que o mundo espiritual que a gente está entendendo, que é o local mais aprimorado, mais belo e mais perfeito, por que é que do lado de lá não existe possibilidade, se aqui a gente está buscando o tempo todo possibilidade? Aqui a gente vê uma pessoa errando, uma pessoa fazendo algo de... Assim, a gente tenta ajudar, por exemplo, uma pessoa que está em situação de rua, ou uma pessoa que está insistindo na criminalidade, ou em tendências inferiores com o álcool e tudo mais. Aqui a pessoa erra inúmeras vezes e a gente ainda está tentando dar chance. A gente ainda fala, não, vamos lá. A esperança é a última que morre para a gente aqui. Por que que do lado de lá é diferente? Por que que chega do lado de lá, acabaram-se as chances? Não faz sentido. A palavra trabalho seria desconhecida nos céus? Quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem. Quer dizer, trabalhar do lado de lá não existe no dicionário. Se a natureza nos mostra o trabalho em todos os setores, o mundo, desde o verme, né? O mundo animal, desde o verme até o homem, tem que se movimentar, tem que trabalhar para conseguir sobreviver, para conseguir conquistar, para conseguir evoluir. E do lado de lá não é assim? Como justificar o inferno, onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? Então, como é que pode se conceber um lugar onde as almas vão estar gemendo eternamente, se aqui até as penitenciárias estão tentando regenerar os presos, os criminosos? Inspirados
pelo Evangelho de Jesus. Então, se Jesus veio e no mundo material já conseguiu despertar tanta misericórdia, tanta bondade, tanto interesse pelo bem-estar do outro, por que é diferente do lado de lá? E por que meios admitir um céu? Então tá falando dos extremos, né? Como não faz sentido a punição eterna e como não faz sentido também, né? O céu, o paraíso, o gozo e a inutilidade. Então, e por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta, no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor? Olha isso. Como é que pode alguém ficar bem lá com tanta alma sendo queimada lá embaixo? Que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento, se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna amparando ignorantes e infelizes, aqui a gente vê exemplo de movimento em tentar ajudar essas pessoas mais infelizes e criminosas. Porque é que do lado de lá não é assim? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Então, os verdadeiros interessados na busca da verdade sabem que essas perguntas, essas interrogações, são extremamente oportunas. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e indevasado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Então, o que o Espiritismo é na história da humanidade? É o movimento que começou a mostrar o lado positivo do lado de lá. O lado que é natural, que é uma consequência da continuidade dos nossos esforços aqui. E não uma condenação eterna e não uma tranquilidade eterna. É um fenômeno natural do caminho de ascensão. Então, todos nós, espíritos, estamos em caminho de evolução, de busca pela melhoria, pelo aprimoramento. E do lado de lá, não é diferente. É a sequência natural disso. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo. Então, olha isso. Não separam-se espíritos e eles não têm mais ligação um com o outro. Sim, depois da morte, as afeições continuam. E as pessoas que amam continuam a tentar ajudar aos amados. O amparo mútuo entre pessoas afins ou entre coletividades continua existindo do lado de lá. Não é o fim que Deus separa o rebanho simplesmente e ninguém mais faz mais nada, não tem mais chance nenhuma. A intercessão confortadora. E é exatamente o que a gente vê por parte do mundo espiritual, nos intercedendo por nós, nos dando mensagens de estímulo, de falar assim: vamos lá, vocês são capazes. Então, do lado de lá, eles estão vibrando e fazendo muito por nós. O serviço evolutivo. Então, a evolução continua do lado de lá. As dimensões vibratórias do universo são infinitas. Como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Então, que isso fique muito claro, que não haja mais dúvida. A humanidade tem que caminhar para essa concepção, para essa certeza. Ninguém morre. O corpo morre. O espírito segue. E o aperfeiçoamento prossegue. Não acaba.
o processo, não se encerra as chances na hora em que nós vamos ser enterrados, nosso corpo vai ser enterrado. O aperfeiçoamento prossegue. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. E isso é maravilhoso. A gente imaginar que por mais que a gente erre, por mais que a gente tenha dificuldade, por mais criminoso que seja o criminoso, a vida vai conduzir a todos através da purificação, da renovação, cada vez mais a proximidade com Deus, com o Criador. A união suprema com essa divindade. E é como Jesus falou: nenhuma única ovelha vai ficar para trás. Então, para qualquer um dos seres que foram criados pelo nosso Pai, existe um caminho de felicidade. E a vida faz isso. A vida renova, purifica, ensina, nos faz evoluir. Apresentando o novo trabalho, em que André Luiz comparece rasgando véus. Então, olha aqui o título, porque é isso que o André Luiz está fazendo conosco, através dessas obras que nós estamos estudando. Então, esse trabalho que o André Luiz resolveu fazer, que é vir do lado de lá e nos trazer informações do que acontece na sequência. Então, André Luiz vem e rasga esses véus, essa cortina, e nos mostra o que é que nos espera. Lembrando-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade. Erraticidade, então, é o tempo, né, aonde as almas vivem no mundo espiritual, aonde ainda não atingiram a perfeição. Então, ainda é um estágio aonde estas almas, que somos todos nós, precisamos vir e voltar, vir e voltar, porque ainda estamos enganados, equivocados, errando muito e precisando aprender a corrigir, a nos purificar. E Allan Kardec já falava isso, e essa zona que é chamada erraticidade, né, esse estágio que é chamado erraticidade, é o que o André Luiz está nos descrevendo. O ambiente no mundo espiritual onde os espíritos chegam, lidam com o que fizeram, às vezes passam muito tempo sofrendo, mas depois conseguem deixar aquilo para trás. Seguem sendo auxiliados, se instruem, trabalham para poder adquirir conhecimento e voltar. Para consolidar aquilo que aprenderam, para voltar através das experiências, das sensações da carne, consolidar tudo aquilo que vão aprendendo até poder, nessas idas e vindas, não precisar mais passar por tudo isso. E chegar realmente, aí sim, num nível de um mundo celeste, onde o sofrimento já não é mais parte desse ambiente. Então, Allan Kardec e André Luiz nos trazem essas informações. Mas Allan Kardec, quando fala da erraticidade, é justamente isso, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Então, é esse ambiente ainda onde se estaciona porque tem dificuldade de avançar. E precisa trabalhar, precisa se esforçar para avançar. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade. Então, apesar dele descrever que existe esse ambiente do lado de lá, o fato da gente chegar nesse local não tira da gente a importância da nossa iniciativa de mudar, por exemplo, a forma de agir, de pensar, de orar, ou da responsabilidade. Então, porque eu cheguei do lado de lá, tudo que eu fiz na Terra ficou para trás? Não tem importância? Tem. A responsabilidade de tudo que eu fiz, eu vou arcar.
E então, do lado de lá, nós temos que continuar tendo iniciativa e lidando com a responsabilidade. E do lado de lá também não é vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. Então, existem metas, propósitos para serem seguidos também do lado de lá. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Então, do mesmo jeito que quando a gente vem do mundo espiritual e reencarna, adota, né, uma nova vida no corpo de uma criança, de um bebê, né, do feto de um bebê e depois de uma criança e evolui, nós temos propósitos. Não é uma vida aleatória e estúpida jogada à sorte. Existem propósitos a serem cumpridos, metas, objetivos a serem trabalhados, e é o que ele está falando. Da mesma maneira que do lado de lá para cá, daqui para o lado de lá, a mesma. É o mesmo espírito de sequência, de responsabilidade e de necessidade de seguir essas orientações e essas metas, né? Como acontecem aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para a frente e para o alto. Então, olha, isso a gente já viu, né, em todas as descrições. Do lado de lá, a gente encontra famílias, a gente encontra sociedade, organizações, instituições. E tudo isso com o mesmo propósito: avançar, fazer com que esses filhos aprendam e evoluam para que eles tenham bem-estar. E não é num passe de mágica como se imaginava. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Então, o que o André Luiz está nos fazendo através desses livros que nós estamos aqui estudando e lendo? Está nos descrevendo alguns desses locais, algumas dessas sequências, exemplos de almas, de como elas viveram e o que elas vivenciaram na sequência do sepulcro. Então, nesse transporte imediato, dependendo de como aquela alma levou a sua vida, nós vamos ver a sequência do lado de lá. E mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira. Quer dizer, não existe milagre do, do bem-estar pleno, de repente, por mais que tenha sido um espírito imperfeito, impuro, cheio de pecado, só porque ele era cristão, só porque ele confessou seus pecados, ele vai ser transferida para uma área onde o bem-estar é completo o tempo todo. Que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados. E o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes incorrigíveis. Quer dizer, por tudo isso que nós estamos tomando conhecimento aqui, é claro que vão sempre ter aqueles que nós vamos falar sobre isso, ou que vão ler isso que nós estamos lendo, ou que vão ouvir isso que nós estamos falando, e vão falar que, com ironia, que isso tudo é besteira. Não importa, porém.
Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. Então, se nós recebermos esse tipo de ironia e sarcasmo na nossa trajetória, a gente não pode se importar com isso, porque se o Cristo, que era o maior exemplo, né, de verdade, de seriedade, de pureza, recebeu isso dos mais ignorantes, por que motivo, como ele fala na sequência, né? Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Por que que nós não queremos sofrer perseguição se Jesus sofreu perseguição? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Então, Emmanuel nos fecha, né, esse prefácio, né, para que a gente tenha tudo isso muito claro na jornada que nós vamos começar, né? É tudo realmente no caminho da verdade. Nós ainda não entendemos muito, mas essa é a verdade. E se a gente encontrar dificuldade nesse caminho, que a gente não tenha problema com isso. Que a gente siga disposto, porque se a gente quiser parar por conta de essas pequenas dificuldades, nós queremos continuar na zona de conforto e nós não vamos avançar, né? Então, esse chacoalhão e esse esclarecimento que Emmanuel nos traz, né? Porque isso daqui realmente, se a gente tinha alguma dúvida, estas questões nos ajudam muito a falar, puxa vida, como é que alguém pode pensar diferente? Como é que eu pude, em algum momento, lá atrás, pensar diferente? Que pudesse ser assim, que pudesse Deus condenar eternamente uma pessoa que errou para o inferno e a sua mãe abnegada e que ama esse ser ir para o céu e ficar tranquilo do lado de lá. Então, tudo isso nos dá confiança no que a gente está fazendo e que a gente se lembre desses conselhos que Emmanuel nos traz, né? E que a gente prossiga no serviço, independente das dificuldades, sempre com otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus, porque Jesus já está conosco, desde o momento em que a gente se dispõe a começar a entender e a seguir os passos dele. E encerra. Então, né, aqui só o Chico, né, transcreve a data que isso foi recebido. Então, esse prefácio foi recebido em Pedro Leopoldo, né, que na época era a cidade que Chico morava, no dia 25 de março de 1946. Então, o quarto livro do André Luiz, da série André Luiz, então, é publicada nesse ano, né, de 1946. E por hoje a gente encerra por aqui e na semana que vem a gente vai dar início aos capítulos com a nova turma. Eu vou só adiantar um pouquinho, né? O André Luiz agora vai com o instrutor que se chama Jerônimo. Ele vai também junto com um padre que se chama Padre Hipólito, uma enfermeira que se chama Luciana e ele, André Luiz, como médico. Então é um grupo de 4 pessoas que vão começar uma jornada de trabalho de auxílio no umbral. Ele vai levar, né, junto com esse grupo, as diversas formas de ajudar nessas zonas de sofrimento no mundo espiritual. E a gente encerra então hoje por aqui, mas eu quero saber se ficou joia, ficou alguma dúvida, ou se vocês têm alguma observação, algum complemento aí para fazer. Se não, seguimos para. Tudo certo? Você não está conseguindo liberar, mãe. Lela, Eva, Thelma, Gandolf, Tudo certo, tudo certinho? tudo certo.
Então tá bom. Então que Deus nos abençoe nessa nova jornada, nesse novo livro que nós vamos começando hoje e vamos concluir com a graça de Deus. Uma ótima semana para todos e uma Pra ótima você. noite também. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.